Olá, amigos. Terça-feira, dia 26 de dezembro. Chegamos aí na leitura 819, né? Na leitura aí do guia do estudo, né? Do guia do estudo da Palavra de Deus, a lição da Escola Sabatina, com alguns comentários que nós cremos que é inspirado, porque nós cremos que andamos de acordo com a vontade de Deus, né? E o Espírito Santo flui através de nós. Nós cremos por fé, assim. Nós precisamos crer. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos. E fé é você dar o passo e Deus colocar o terreno. A gente não sabe nunca o que vai falar antes de começar a gravar a lição, mas o Espírito Santo de Deus já sabe. O título do último trimestre do ano, estamos chegando ao fim, é Missão de Deus, Minha Missão. E o título de hoje, A Crise Final. Jesus disse, em Mateus 28, verso 19, verso 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias. Olha que promessa maravilhosa. Até o fim dos tempos. Essa é a grande comissão. E em muitos aspectos as três mensagens angélicas, como um chamado à nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, verso 6. É a expressão da grande comissão na forma da verdade ou de verdade já presente. 2 Pedro capítulo 1, verso 12. Questão número 5. Leia 1 João capítulo 4, verso 8. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. E Gênesis capítulo 12, verso 3. Porque todos esses grupos de pessoas são, importam, né? São importantes para Deus. Por quê? Por quê, amado? Por que todos esses grupos de pessoas são importantes para Deus? Porque Deus é o próprio amor. Ele não é, né? Deus não tem amor. Ele é o amor. Então Deus se importa com todos. Cristo ama toda a humanidade, sem excluir nenhum grupo. Deus não vê como vê o homem, a palavra diz. Deus não vê como nós vemos, né? Aonde a gente vê um mentiroso, ele vê um filho. Aonde a gente vê um adúltero, ele vê um filho. Aonde vê um drogado, a gente vê um drogado, ele vê um filho. Deus ama o pecador. Como assim, Deus? Sim, Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E todos os dias, de alguma forma, ele se manifesta a cada pecador, a mim e a você. Mas nós precisamos, assim como já lemos nas lições passadas, precisamos estar atentos nas pequenas coisas, porque senão passa despercebido e não vemos a manifestação de Deus diária nas nossas vidas. Ao contrário da teologia que ensina que Cristo morreu apenas por uma elite de predestinada, né? Ou seja, elite predestinada, a Bíblia afirma que a morte de Cristo foi por todos, a despeito de raça, etnia ou de qualquer outro fator. Cristo morreu por nós. A única questão que resta é como iremos reagir à morte de Jesus. A morte de Jesus foi para pagou, né, com um alto preço os nossos pecados. E como nós devemos reagir diante disso? Aceitando, recebendo a sua morte, recebendo o seu sangue, né, que é regenerador, que nos lava e nos redime de todo o pecado. Aquilo que eu venho falando durante essa semana, precisamos dizer sim para Deus. Precisamos renascer todos os dias e declararmos que somos filhos de Deus e proclamarmos a sua palavra. Não sermos cristãos aí 007, né? Não ser um espião, um escondido, né? A não ser aí nos países janela 1040 que há essa necessidade. E, infelizmente, né? A mão de Deus está com os nossos irmãos,
alguns morrem e não negam a Cristo. É incrível a fé desses irmãos, que nós tenhamos um pouco dessa fé, a ponto de ser torturados. Muitas crianças e mulheres e homens abusados sexualmente, espancados, e não negam a Jesus. E nós, amados, como está a nossa vida? Que dificuldade nós temos para negar Jesus? Nós, num país livre que estamos, diante das pequenas adversidades que temos, em vez de corrermos para Jesus, corremos de Jesus. Que essa não seja a minha realidade no dia de hoje, que não seja a sua realidade, mas que nós possamos, diante das circunstâncias, das dificuldades, correr para Jesus. E quando estivermos bem ou quando estamos bem, também não devemos correr de Jesus, mas corrermos para Jesus com um coração grato, até porque o segredo, do sucesso é glorificar a Deus. Quando ele voltar, haverá apenas dois grupos: os que se submeteram à autoridade de Satanás por meio de instituições religiosas e políticas. Olha isso, os que se submeteram a Satanás, por meio de instituições religiosas e políticas, como mostrado em Apocalipse capítulo 13 e capítulo 17. Leia lá para você entender, amados. E aqueles que se submeteram plenamente a Jesus Cristo e têm a fé manifestada por guardar os mandamentos de Deus. Apocalipse capítulo 14, verso 12, amados. Você precisa ler o que está escrito lá, Aqui, parafraseando, é isso: os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Não há outro caminho. Desde o princípio, a humanidade tem sido evidenciada de quem é Deus e qual é o seu caminho de justiça e amor. Romanos capítulo 1, 18 ao 21. Portanto, todos os seres humanos de eras passadas serão julgados com base na maneira a qual cooperaram com Deus e viveram, independentemente do quanto entendiam sobre isso. Romanos capítulo 2, verso 11 ao verso 16. No tempo do fim, há uma polarização crescente e a liberdade de consciência será anulada. As pessoas serão pressionadas a se aliarem ao partido de Satanás. É urgente que o Evangelho seja pregado e as informações sobre as estratégias satânicas sejam expostas. Por isso que nós estamos aqui 819 dias consecutivos transmitindo essa leitura, para que você tenha cada dia mais os olhos abertos para a palavra de Deus e abertos para os acontecimentos dos últimos tempos. É disso que trata as 3 mensagens angélicas e nossa missão. Questão de rodapé. Pense nisso. Cristo morreu por você. Será que algum pecado seu, por mais grave que tenha sido, não poderia ter sido suficientemente pago pela morte de Cristo na cruz? Bom, foi. E é esse o único meio, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro meio para chegarmos ao céu. Ei, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não há outro meio. Jesus é o caminho. Ele é verdadeiramente a verdade. E Ele verdadeiramente é a vida. Sem Jesus, amados, é ilusão. Sem Jesus, chega a um ponto em que você faz tudo o que você quer. E eu tenho aprendido que quando nós fazemos tudo o que nós queremos, nós não somos livres. Nós não somos livres quando fazemos tudo o que queremos. Porque nós somos escravos da nossa própria vontade. Pense sobre isso. Quando nós, eu quero liberdade. Começa pela juventude. Eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quero ser dono do meu nariz. Eu já disse isso um dia. E hoje sei o quanto enganado eu estava. Eu era escravo da minha própria vontade. E cada um que deseja liberdade, a cada jovem, cada adolescente que deseja a liberdade, sair de casa e fazer o que quer, ele não é livre. Ele está preso a Satanás. Amém, amados? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai,
Obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu cuidado, obrigado por nos amar tanto a ponto de entregar o seu único filho para morrer por nós. Fomos comprados por um alto preço, Senhor. Então, meu Deus, nos ajude a sermos gratos. Nos ensina a te amar a cada dia mais. Nos ensina a amar o próximo, porque quando nós amamos o próximo, nós amamos a Ti. Nos ajude, Senhor, a compreender cada dia mais a Tua palavra. Nos dê graça, Senhor, e discernimento para todas as coisas. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.